para você começar a medir e talvez diagnosticar, né? Uma síndrome que é muitas vezes tratável, então acho que vale a pena pensar, porque às vezes é uma causa reversível do choque que você está pegando, né? Pensar em algumas populações especiais, obesos, mórbidos, grávidas, gestantes com ascitia refratária, etc., né? E pensar que em algumas populações você vai ter desfechos diferentes para determinada PIA. Isso varia um pouco da velocidade de instalação, etc., principalmente no caso das grávidas, né? Já tem ali um aumento de volume é crônico e tal. A gente vai falar um pouco da síndrome. Então, só para conceituar, né, assim, o que seria a pressão, a síndrome compartimental é uma parte e a hipertensão intraabdominal é outra, né? Mas, assim, em termos de pressão intraabdominal, a gente considera normal aí entre 5 e 7, tá? Aí tem um range aí entre 8 e 12 que você categoriza como alterada, mas ainda não como algo que vai dar muita alteração. A gente vai ver um pouco mais para frente aqui alguns estudos de experimentais que a gente consegue entender um pouco o porquê disso. E aí, assim, eu vou graduar agora um pouco a hipertensão intraabdominal para vocês, mas a hipertensão intraabdominal ela começaria aqui em torno desses 12 milímetros de mercúrio, né? Lembrar que, assim, hipertensão intraabdominal não é a mesma coisa que síndrome compartimental abdominal. Então, síndrome compartimental abdominal é quando eu já vou ter uma PIA um pouco mais alta, que a gente vai ver aqui que seria um grau 3 de hipertensão intraabdominal, então acima de 20 milímetros, com disfunção orgânica. É claro que a gente vai mostrar aqui também, mas muitas vezes, quando o paciente tem uma disfunção orgânica, é difícil você saber se aquilo é relacionado ao aumento da pressão intraabdominal ou não, porque a população geralmente é uma população mais grave. A gente vai falar um pouco disso depois. Como eu falei para vocês, assim, então, classificação não é uma classificação muito útil, assim, né? Mas só para vocês saberem que existem esses graus, isso aqui ninguém costuma pedir, acho que o mais importante é lembrar aqui que acima de 20, principalmente com disfunção orgânica, que você possa atribuir a esse aumento de pressão intraabdominal, é quando a gente começa a pensar em síndrome compartimental abdominal. Mas acima de 12, em teoria, você já está trabalhando com graus de pressão intraabdominal elevados, tá? Bom, assim, tem essa sociedade aí que publica quase tudo que tem de síndrome compartimental vem basicamente dessa sociedade, então tem que sempre olhar com certa cautela aí, né? Até o presuntinho chama essa sociedade de associações paramilitares da medicina, né? Então tem várias aí, de vários temas aí, então assim, por que eu falo tomar cuidado, né? Porque tem alguns trabalhos que são de alguns dispositivos de curativa a vácuo, etc e tal, e aí, assim, a gente nunca sabe o que está por trás, né, mas assim, acho que sempre buscar evidência. Então, falando um pouco de epidemiologia, a incidência é variável, mas especialmente porque a gente mede muito pouco, né, então, e também porque varia muito da população, se a sua UTI é um pouco mais voltada para pacientes neurológicos, por exemplo, vai ser uma incidência completamente diferente de uma UTI que é mais voltada para cirurgias abdominais, etc, né. Mas vocês têm trabalhos estimando aí, como eu falei, bem variável, né? Mas de hipertensão intraabdominal, isso no ambiente de terapia intensiva, tá? Poderia variar aí de 21% a 87%, síndrome compartimental aí já bem menor, né? Mas assim, entre 1% e 12%. Considerar 12% não é uma incidência tão baixa assim no ambiente de terapia intensiva, né? Com 10 leitos ali, pelo menos um paciente você teria o diagnóstico. Então, é algo que a gente realmente precisa pensar, se o paciente pode estar com essa síndrome ou não, né? E com uma mortalidade elevada. Isso a gente vai ver, assim, uma parte porque quem faz uma síndrome compartimental abdominal, usualmente, tem alguns preditores de gravidade, pacientes que são politransfundidos, tem SOFA alto, SAPS alto, não só a mortalidade pela própria síndrome, mas pelo conjunto que vem junto aí, né? Na atualidade, a gente tem visto, assim, especialmente trabalhando com equipes boas, em ambiente de escola e tal, a gente tem visto que a gente tem trabalhado muito com a prevenção da síndrome, em alguns casos em que a gente já sabe que ela pode evoluir principalmente, falando especialmente de pacientes cirúrgicos, então a gente começa a segurar um pouco essa incidência daqueles casos mais agressivos, mais importantes de síndrome compartimental abdominal, né? E às vezes acaba ficando aquela síndrome um pouco mais leve, que a gente nem sempre diagnostica e etc, né? A gente também já fez um shift aí de uma era que a gente usava muito balanço positivo e etc e tal, para uma era um pouco mais restritiva em termos de fluido, então também isso ajuda um pouco a segurar essa incidência na atualidade.
Bom, como eu falei para vocês, isso aqui não vale a pena decorar, porque basicamente síndrome compartimental, você vai pensar em algumas patologias aí abdominais, mas principalmente paciente grave. Então, o paciente politransfundido, balanço hídrico muito positivo, paciente chocado, vocês vão entender por que é importante pensar quando o paciente está chocado, se ele pode estar desenvolvendo ou não uma síndrome compartimental abdominal. E aí, assim, tudo isso daqui, vocês vão ver em grande parte dos pacientes críticos graves. Então, acidose, oligúria abaixo do débito cardíaco, não é que a síndrome compartimental causa isso. Aliás, ela causa, né? Mas não é que ela vai ser sempre a causa disso, mas só pensar se isso pode estar contribuindo ou não para o que vocês estão vendo aí na frente, tá? Tem uma certa divisão aí entre primária e secundária, mas basicamente relacionado a isso aqui é primária quando a culpa é de alguma coisa que está na barriga mesmo, e secundária quando é devido uma gravidade mais sistêmica e etc e tal, né? A gente nem vou perder tempo aqui nessa classificação, porque é basicamente isso que a gente acabou de falar, mas só para lembrar de algumas patologias que podem estar associadas a esse aumento de pressão intraabdominal, como obstrução intestinal, GILV, traumas abdominais fechados, né? Pós-operatório de cirurgia, especialmente hérnias hérnias incisionais gigantes, né? Onde você vai ter pouca pele para reconstruir. Vamos lá. Bom, é isso. Então, em termos de incidência, né? Então, aqui é basicamente fatores de risco, né? Que o pessoal vê aí. Então, cirurgias abdominais, ressuscitação de fluidos muito importante, especialmente quando maior que 1 litro, etc. Tudo isso vai estar um pouco associado. Né? Bom, vamos para a parte que realmente é mais interessante da aula, e acho que é o que vale a pena entender um pouco melhor aí, porque entendendo um pouco por que acontece a síndrome compartimental abdominal, você consegue entender todo o resto, né? Não precisa decorar muita coisa. Mas, basicamente, eu vou até começar aqui dessa resposta inflamatória, tá? Então, você tem uma resposta inflamatória que começa a gerar um certo edema ali, e aí isso aí você pode contribuir para esse edema de diversas formas, tanto a patologia pode piorar isso, como ressuscitação volêmica, etc. Tudo isso que a gente já conversou, né? Você acaba entrando naquele ciclo vicioso que começa a aumentar a permeabilidade capilar, esse edema vai extravasando para o tecido. Cara, assim, a barriga ela é um compartimento ali, né? Então, quanto mais você vai aumentando o conteúdo, sem aumentar o compartimento, a tendência é que a pressão vai aumentando. Vai ficar mais claro daqui para frente. Mas é isso, né? Então, só para explicar como que esse aumento da pressão intraabdominal começa a influenciar todos os outros sistemas, né? Então, consequências cardiovasculares. Isso vai ficar mais palpável. Aqui nos próximos slides eu vou mostrar para vocês exatamente o que acontece. Mas, então, assim, você começa a aumentar a pressão intraabdominal, aí você começa a fazer uma compressão torácica, né, meio que direta ali, e isso vai diminuindo a complacência. Mas, além disso tudo, você começa a aumentar, de certa forma, a pós-carga ali, né? Você começa a ter uma maior dificuldade para continuar mandando esse fluxo para frente. Isso é um dos grandes fenômenos da síndrome compartimental. Tá? Então, isso tudo vai acabar resultando numa diminuição de retorno venoso. E aí você vai fechando esse ciclo vicioso, onde cada vez mais se aumenta a pressão, diminui o fluxo, acidose, e aí isquemia, piora do edema, aumenta a pressão, e isso vai se alimentando, né? Então, aqui é a parte que eu estava comentando com vocês, né? O que começa a acontecer? Aqui embaixo, vocês vão ver, é a pressão intraabdominal. À medida que a gente vai aumentando a pressão intraabdominal, o que começa a acontecer com os sistemas, né? Então, esse aqui é onde vocês veem que vocês vão pensar mais em débito cardíaco, por exemplo, né? Então, aqui, ó, à medida que você vai aumentando a pressão intraabdominal, você vai evoluindo com uma queda aqui, importante do débito cardíaco, né? A pressão arterial média nem sempre você vai sentir uma diferença grande, tá? Agora, o que chama atenção é realmente isso, aumentando aí resistência vascular sistêmica e essa queda do débito cardíaco. Então, isso é meio que andam juntos aí, né? A gente vai entender por quê. Então, um conceito que é muito importante, e aqui acho que talvez seja um conceito relativamente... A gente não está muito acostumado a lembrar disso de cabeça da época que a gente estudou alguma vez na vida síndrome compartimental abdominal. Mas assim como para a cabeça a gente tem uma pressão de perfusão cerebral, né? Na medula tem pressão de perfusão medular, para a barriga a gente tem a pressão de perfusão abdominal. E a primeira vez que eu li isso, eu também fiquei com a impressão de que talvez era mais um termo que inventaram só para a gente decorar ou para entender, mas vocês vão ver que não só faz sentido, como cientificamente aí tem uma base, tá? Então, cara, basicamente você vai ter um fluxo que sai do coração e vai para a barriga, né? Então, vai para o resto do corpo, mas
aqui no nosso caso, a gente falando especialmente da circulação aqui esplâncnica. À medida que você começa a aumentar a pressão aqui, você vai reduzindo essa diferença de pressão e o fluxo tende a ser menor. Isso é meio quase que físico, né? Bem matemático. Então, isso vai acontecer, tá? Então, a síndrome compartimental, ela acaba se tornando uma resistência maior para o fluxo cardíaco. Por isso que acontece isso que a gente acabou de conversar aqui, essa queda do débito cardíaco, tá bom? E aí é isso que eu estava falando. Esse conceito de pressão de perfusão abdominal, acho que pro intensivista, especialmente quem vem se formando agora, acho que é um conceito que vale a pena entender. Então, por quê, né? Primeiro porque a gente já tem alguns estudos mostrando que a pressão de perfusão abdominal, só como é que mede, né? Igual todas as outras, você vai pegar a PAM menos a PIA, e aí você vai ter a pressão de perfusão abdominal. A gente já tem alguns trabalhos mostrando isso aqui é uma curva ROC, que ela importa muito mais, às vezes, do que a própria PIA. Então, a gente fica muito ligado na PIA, esquece um pouco de pressão de perfusão, né? Às vezes é uma PIA alta, mas o paciente está segurando uma hemodinâmica ok. A catástrofe ali seria aquela PIA alta no paciente já mais chocado, pressão mais baixa, aí você acaba agravando, né? Essa hipoperfusão com acidose, com lesão, com edema, aumenta a pressão. Hipoperfusão, acidose, e aí vai continuando esse ciclo, né? Consequências pulmonares. Aqui é um ponto muito importante, especialmente em pós-operatório, tá? Digo isso porque, trabalhando um pouco com questão de cirurgia abdominal, já é comum o próprio anestesista trazer para a gente reclamando, sabe? Então ele fala, olha, eu falei para o cirurgião que não era para ele fechar assim, ele insistiu, quis fechar primário, na hora que ele tentou fechar já começou a subir pressão de pico do ventilador. Esse é um dos primeiros sinais ali do intra-op que o anestesista vai perceber. O que acontece nada mais é que você começa a aumentar a pressão intraabdominal e para vencer isso, o paciente vai precisar de pressões cada vez maiores para fazer o volume que vai ir contra essa pressão intraabdominal. Então, uma das primeiras coisas que você vai notar no paciente cirúrgico pós-operatório de barriga, aí, dou o exemplo clássico aí, que é a cirurgia de hérnia gigante, né? Então, às vezes o cirurgião vai tentar fechar a qualquer custo a parede ali, o paciente não tem parede para fechar. A primeira coisa que o anestesista costuma sentir é esse aumento de pressões inspiratórias. Então, aquele cara que vai chegar ventilando mal, ou com pressão de pico mais elevada, 36, 37, você já dá uma sentida. Digo isso para vocês lembrarem de ver esse cenário e medir a PIA, porque a gente não costuma medir, né? Então, a primeira coisa que vocês vão começar a ver esse aumento de pressões inspiratórias. E é claro que precisando cada vez de mais pressão para gerar o mesmo volume, isso começa a culminar num cenário onde facilita a telectasia, hipoxemia e posteriormente até a hipercapnia, tá? Então, isso aqui para mostrar que não é só fisiologia do Guyton, né? Tem então aqui novamente medindo a pressão intraabdominal. Vai aumentando 0, 5, 10, 15, etc. E aí o que você vê que vai acontecendo aqui com as pressões de via aérea, né? Essas pressões começam a subir progressivamente à medida que você vai subindo a PIA. Quando você tem um paciente entubado, você consegue ofertar essas pressões maiores, você vai sofrer as consequências depois. Acho que a questão é de pensar nisso, principalmente em pacientes estubados, né? Porque o paciente que está estubado começa a ficar, assim, um conceito até mais clássico aí do tratamento da dispneia no cirrótico. Primeiro você vai olhar a barriga, vai ver se não tem uma ascite intensa ali, alguma coisa que você pode tirar. Geralmente você consegue resolver parte da dispneia só de funcionar a barriga, né? Então, lembrar do paciente estubado que está fazendo esforço respiratório, e às vezes isso pode ser por culpa da barriga, não por culpa do pulmão. Você passa o ultrassom, está tranquilo, não tem nenhuma raio-x, está tranquilo, e o paciente ali arquejando, né? Então, lembrar aí que ele está fazendo esforço porque ele precisa aumentar a pressão inspiratória para vencer a pressão abdominal, né? Bom, os outros órgãos abdominais eles vão sofrer igual, à medida que você vai diminuindo o débito cardíaco, a resistência abdominal está grande, tudo isso é resultado de hipofluxo. Então, o que você tem na síndrome compartimental é um hipofluxo abdominal. Então, o hipofluxo abdominal começa a gerar a isquemia dos órgãos, né? O rim, que é o mais sensível, como costuma apitar já no começo, mas não dá para você ficar esperando oligúria, não fica esperando essa coisa. Vai estar na questão de prova, assim. Mas na parte clínica, cara, às vezes fez furo, às vezes... A diurese não é um ótimo parâmetro de função renal, vocês já sabem, né? Mas, assim, ficar atento porque o rim costuma estar, primeiro, é um dos órgãos mais sensíveis intraabdominais a variações de fluxo, né? Então, isso vai acontecer no fígado, no rim, no intestino, em todos os órgãos. Só para vocês terem... Esse daqui é um trabalho até recente aí,
o cara usou Doppler renal, né? Então, índice de resistividade renal. E aí ele separou em dois grupos, aqueles que tinham um índice de resistividade renal mais alta, que ele chamou pacientes com disfunção renal, né? Mas era uma disfunção renal ao Doppler, né? E pacientes sem disfunção renal, né? Então, é tudo pequeno, basicamente experimental ali. Mas o que ele viu foi que, embora o grupo que tinha esse índice de resistividade maior, que é esse grupo 1, não necessariamente eles tinham pias maiores, mas eles tinham pressões de perfusão abdominal menor, tá? Então, quando você tem essa variação, você precisa ficar atento, tá? Bom, só para continuar aqui, então as consequências gastrointestinais são as mesmas que a gente acabou de falar, começa a ter uma hipoperfusão intestinal, né? Então, você vai reduzindo o débito, gera acidose, gera hipoperfusão, gera edema. Isso aumenta a pressão intraabdominal e continua nesse ciclo. Então, acidose e etc, né? Mas isso começa a esquemiar, então as alças intestinais começam a receber um hipofluxo aí. Tem as teorias de translocação aí bacteriana, que são discutíveis, mas assim, se você começa a ter uma isquemia intestinal. Isso também comprovado através de estudos experimentais. Então, aqui, novamente, você vai ter um aumento de PIA, né? 10 para 20, para 30, para 40. Isso aqui é estudo experimental, tá? E aí, o que isso começa a acontecer? Então, aqui os fluxos, né? Tá em ml por minuto aqui. Então, esse aqui é da artéria mesentérica superior. Então, o fluxo vai caindo. 135 ml para 94, para 61, para 40, à medida que você vai aumentando a PIA, né? E o que você começa a ter como consequência é uma acidose. Então, isso é aquilo que a gente estava comentando. À medida que a PIA vai aumentando, o fluxo vai diminuindo, né? Não só pela queda do débito cardíaco, mas pela própria resistência vascular ali na região esplâncnica, e a resposta disso é queda de fluxo e acidose, né? Então é uma isquemia generalizada. Às vezes aquele cara que está com disfunção intestinal, aquela suboclusão sem nada muito mecânico, o intestino não funciona e você não acha o motivo, né? Só para comprovar isso na prática, então esse aqui é um trabalho que cirurgia abdominal de colé, né? Mas através de robô, então usando o DaVinci lá, e eles usaram verde de indocianina, e no DaVinci eles têm um módulo lá que eles conseguem fazer uma captação e avaliação dessa captação de verde, né? E aí colocaram os radiologistas para determinar quando que era o pico do verde de indocianina, sem saber qual grupo que era, qual pressão que era submetida. E aí eles viram que quando a pressão intraabdominal, isso aqui é videolaparoscopia, né? Como falei, era com robô, então eles induziam o pneumoperitônio com CO2 para operar. E aí eles faziam uma avaliação com 8 milímetros, com 12 e com 16, e o que eles viam é que quando você tinha uma pressão intraabdominal mais baixa, o fluxo do verde de indocianina na circulação esplâncnica chegava mais rápido. Então, basicamente, comprovando isso que a gente acabou de ver num modelo experimental, que realmente você reduz o fluxo sanguíneo intestinal quando você tem um aumento da pressão intraabdominal. Outro ponto interessante aqui desse trabalho é que eles viram que nesse grupo com 8 milímetros de pressão de intraabdominal, 90% dos pacientes, mesmo com 8 milímetros, a cirurgia era completamente possível, assim. Então, é um conceito que talvez deve evoluir para usar menos CO2 em cirurgias videolaparoscópicas, né? Ou então, pelo menos, para medir a PIA ali no momento. A gente nunca sabe as consequências dessa pressão intraabdominal prolongada, especialmente cirurgias prolongadas, né? Lembrar que o que acontece aqui no intestino provavelmente está acontecendo no rim e nos outros órgãos intraabdominais. Aqui ele mediu isso em tempo, né? Então, tempo aqui de 8 milímetros para 12 para 16. Então, à medida que você tem uma pressão intraabdominal normal, você sente menos essa queda de fluxo intraabdominal. E aqui, talvez porque é aquele momento que a gente falou, né? Que até 8 a gente considera meio normal. Vamos para a parte mais prática, entre aspas, aí da síndrome compartimental abdominal, que é discutir o dia a dia, né? Quando que a gente vai pensar em síndrome compartimental abdominal? Eu falei para vocês, ela vem no combo do paciente grave aí, então é difícil você falar, putz, paciente está oligúrico, vou medir uma PIA. Esse raciocínio não é tão linear dessa forma. Mas pensar, especialmente nos pacientes muito graves, e começa a evoluir com uma disfunção que você não explica, um choque meio inexplicável, pensar em síndrome compartimental abdominal, né? Então, assim, é difícil o diagnóstico porque muitos desses pacientes estão sedados, os pacientes estão entubados, ventilação mecânica, então, assim, às vezes você não está tão atento ali às pressões ventilatórias, mas uma dica é essa, né, que a gente acabou de falar, então começa a aumentar as pressões ventilatórias lá. Bom, o exame físico é difícil, a gente vai ver daqui a pouco que não é uma ferramenta que dá para a gente bater esse martelo, não. O oligúria progressiva, mas é aquilo que eu falei, né, a gente está acostumado a ver tanto oligúria lá seja pós-operatório, qualquer tipo de paciente grave, está no combo, então é difícil você pensar só nisso.
mas é um negócio que o pessoal gosta de colocar na prova, né? Paciente com algum fator de risco começa a evoluir com oligúria e aí pense no diagnóstico, né? Mas lembrar que o rim começa a sentir essa hipoperfusão também. Piora de complacência respiratória, que é um conceito que eu acho que nem todo mundo tem, assim, acho que o pessoal pensa muito em síndrome compartimental abdominal e oligúria, síndrome compartimental abdominal e oligúria, e esquece que uma das primeiras coisas que você realmente vai ver é piora respiratória, principalmente por essa necessidade de aumentar as pressões inspiratórias, né? Hipotensão e retenção periférica de fluidos, especialmente hipotensão, né, porque você começa a reduzir débito cardíaco, e isso uma hora começa a impactar aí na hemodinâmica, tá? Sobre o exame físico, isso que a gente acabou de falar agora, né? Então, o pessoal fez um estudo aí, né? Um estudo, acho que é canadense, se não me engano, que eles pegaram cirurgiões do pronto-socorro e falava, coloca a mão na barriga e vê se você consegue, se você acha que esse paciente tem uma pressão intraabdominal elevada ou não, né? E assim, embora no grupo que tinha pressão normal, né? Assim, eles acertaram a maioria, mas isso é meio que pela lógica até, né? O grupo que importa, que é pelo exame físico tentar adivinhar se o cara tem ou não pressão intraabdominal elevada, foi jogar a moeda para cima. Assim, não dá para você colocar a mão e falar, nossa, acho que essa pia está elevada. Então, acaba tendo que medir mesmo, tá? Uma sensibilidade baixa para dizer que a pia está alta. Bom, aqui, né, esse é um slide que às vezes podia estar até lá no começo junto com os fatores de risco, né, mas pacientes que a gente precisa pensar sempre e tal, então é isso que eu falei, aí vai ter o grande queimado, cirurgias abdominais maiores, algumas patologias inflamatórias intraabdominais, como pancreatite, né, às vezes você vê aquele paciente com pancreatite, aquele barrigão e tal, o cara começa a evoluir com uma disfunção orgânica nova que você não sabe o que é, né, a gente não sabe o que é, sempre quer culpar a infecção, então vale a pena ter esse diagnóstico diferencial, porque às vezes é uma causa reversível aí. Então, assim, todo lugar que você for ler, eles vão linkar as mesmas coisas. Quando pensar em compartimental, é paciente grave, pode ou não ser patologia abdominal, né? É mais fácil de pensar quando a patologia é intraabdominal. E agora vamos para a parte de como aferir essa pressão intraabdominal, né? É importante vocês saberem isso, porque, cara, assim, mesmo trabalhando em UTI cirúrgica, que mexe muito com barriga, acho que 10% da nossa equipe de enfermagem sabe medir sem um sistema automático ali de medição, né? Que não é o que a gente costuma ter no SUS. Então, vocês vão pedir frequentemente para medir PIA e é possível que no plantão de vocês ninguém saiba medir. Então, vale a pena vocês terem a noção de como é que mede. E também porque cai em prova, né? Na minha prova da MIB era uma estação prática, era dizer como é que você podia aferir a pressão intraabdominal. Então, assim, algumas dicas, né? Geralmente a gente costuma pegar o paciente no fim da expiração. Cara, o ideal, o padrão ouro, seria o paciente estar bloqueado, mas isso não é a vida real, muito menos um paciente que está estubado, né? Mas assim, já que se não conseguir, né, pega ali no final da expiração, é mais para tirar o componente de mecânica ali. Paciente em posição supina, você vai colocar um nível 0, eu vou mostrar as fotos aqui, vai ficar mais clássico, ou mais claro, né? Mas você vai colocar ali o nível 0 na linha axilar média, como você faz para medir PAI, etc e tal, né? Seria ali ao nível da bexiga, mas ela também está ali nessa linha axilar média. E aí, assim, isso aqui eles gostam de perguntar também, né? Quanto que você coloca de líquido lá? De 25 a 30, mas nunca mais do que 30. Então, sempre lembre de 25. 25 ml é o que a gente costuma colocar lá. Uma outra dica que ninguém nunca lembra na hora de medir a pressão intraabdominal, você não pode instilar os 25 ml e já pegar aquele valor como o valor da pressão intraabdominal, tá? Na hora que você faz essa instilação, o detrusor ali, a musculatura da bexiga, ele vai ter uma certa contração reflexa, tá? Isso leva uns 30 segundos até 1 minuto para relaxar. Então você faz e você vai ver que a pressão intraabdominal, pelo menos quando você estiver medindo com coluna d'água, né? Ela vai começar a cair. Não seja afobado para pegar os primeiros valores. Espera um pouco mais, porque o detrusor vai relaxar e vai entrar num equilíbrio ali, tá? E lembrar sempre que se você estiver medindo com coluna d'água, que é o meio mais SUS aí de medir, você tem que transformar isso para milímetros de mercúrio, tá? Então, ou aqui você vai multiplicar por 0,76 ou dividir por 1,36. Então, só para mostrar para vocês, né? Então, aqui você vai pegar o equipo, vai colocar a régua, já vem é o mesmo da PVC também, tá? Para medir em coluna d'água, qualquer sistema de coluna d'água, medir pressão licórica, né? A pessoa que está rodando na Infecto aí talvez tenha feito aí também. Bom, o 0, você vai colocar esse equipo que está aqui é um equipo em Y, né? Então, um
das duas partes que apontam para cima vai ficar num soro, e a outra vai ser a sua coluna, tá? Então ali você bota o 0 no 0, esse 0 é o que a gente vai alinhar ali com a linha axilar média, né? Como eu falei, então uma parte dela vai no soro, e a outra parte dela vai ser a sua coluna, tá? Tá aqui para trás, bom, não dá, deixa eu ver se eu mostro com o mouse aqui, né? Essa outra parte aqui atrás, né? Vai ser a sua coluna e vai estar até o 0. Contador, boa. Então essa outra parte aqui que vai ficar e vai ir até o 0, né? E a outra perna do Y é essa que vai no soro aqui, né? Você vai preencher o sistema inteiro com soro, vai preencher o sistema inteiro com soro, ele vai voltar e vai sair aqui em cima. Vai ter uma tampinha que você vai fechar, deixa lá ocluído aqui antes de você fazer a medição. Depois, quando você for medir, você vai abrir só o clamp aqui, a tampinha tem que ficar fechada, tá? Não é para ficar com atmosfera, ficar só em equilíbrio com a barriga. Bom, você vai zerar, e aí você vai instilar aquilo que a gente comentou. Então, 25 ml aí de solução, pode ser soro fisiológico, você vai colocar esses 25 ml e lembrar de esperar, né? Então, você instilou. Esse daqui, só para vocês verem, não é uma sonda de 3 vias, tá? Não é uma sonda de 3 vias. Então, eu estou ensinando desse jeito porque, assim, é incomum vocês terem sonda de 3 vias à disposição. Quando você tem, eu vou mostrar como é que faz com sonda de 3 vias também, mas, assim, o basicão aqui do SUS é de você ter 2 vias, tá? É óbvio que você já pode questionar aí se é certo ficar instilando o soro lá para dentro de uma sonda que está lá um tempo. Tudo isso pesa, mas assim, estou explicando como que vocês vão fazer na prática, na vida de vocês, no hospital público, que não vai ter sonda de 3 vias, tá? Então você vai instilar, aqui a sonda está fechada, né? Você vai instilar esses 25 ml, vai esperar aí 30, 60 segundos, e aí você vai conectar, porque assim, o Y, então tem as duas pernas de cima, a gente já viu, essa aqui é a perna de baixo do Y, né? Você vai conectar ela aqui no sistema de lavagem. Então, isso vai criar um sistema fechado, que está clampeado aqui, vai criar um sistema fechado entre a bexiga do doente e a coluna d'água. E aí você vai esperar os 30, 60 segundos, essa pressão vai começar a cair, não sei se vocês conseguem ver, mas bem aqui tem a marquinha d'água, que está em 15 aqui, centímetros d'água, né? Vai dar uns 11, 12 milímetros de mercúrio aí, tá? Então, aquilo já é uma pressão intraabdominal no limite para você considerar uma pressão intraabdominal elevada, mas não tanto para pensar numa síndrome compartimental. Essas classificações, elas são tentativas de dicotomizar, de colocar em grupos, né? Mas a verdade é que o negócio é um espectro, né? Quanto mais você for subindo, mais você vai impactando na perfusão abdominal. Tá? Então, isso aqui seria com a sonda de 3 vias, né? Então, você pode fazer a sonda de 3 vias tanto na coluna d'água, tá? Mas aí, basicamente, você vai ter uma via para injetar e você vai ter uma via conectada ao sistema e a outra via é a urinária mesmo, que vai estar clampeada. O resto é tudo igual a gente acabou de falar. E você pode usar os modelos automáticos aí, né? A Beviser, etc e tal. Lá a gente só vê sistema automático quando está tendo estudo, alguma coisa que o pessoal consegue e compra, mas não é o dia a dia, não. Então, é basicamente um sistema parecido com o DPI, onde você vai ter um local para injetar e um local para medir, tá bom? Para o sistema. Bom, só para dizer que, assim, se esse jeito é confiável ou não, né? Então, assim, tem vários estudos tentando ver dos mais diferentes métodos possíveis de medir pressão intraabdominal. Você pode medir diretamente, colocar um catéter lá dentro, etc e tal. Mas mesmo em todos esses estudos, o padrão ouro utilizado é sempre a aferição com sonda de 3 vias e nesse sistema que a gente falou, tá bom? Bom, parte de diagnóstico e tratamento, então, vamos lá. Então, assim, cara, primeiro, assim, se você precisa pensar na síndrome, né, você não vai ter uma prova clara na maioria das vezes. E, assim, é aquilo que a gente falou, é um compartimento e conteúdo. Então, se você está com a pressão intraabdominal elevada, é porque tem muito conteúdo dentro da barriga, você vai ter que descobrir por quê. Ou porque o compartimento está mais rígido, né, no caso do grande queimado, com queimadura circunferencial, etc e tal. Mas aí a imagem pode ajudar você a tentar entender o que tem lá dentro da barriga, né? Ultrassom, então, cada vez mais a gente tem feito ultrassom abdominal, né? Avaliação de alça. Tem evoluído bastante a parte de Doppler de alça intestinal para tentar avaliar se aquele fluxo é isquêmico ou não. Mas isso ainda é mais avançado, a gente vai falar disso, tá? E tomografia pode ajudar também. Falando de tratamento, acho que assim, só para vocês terem, a gente vai falar um pouco dos mitos aqui do tratamento e tal, mas eu sempre coloco essa figura na aula porque é uma figura clássica aí, né? Acho que pensar em síndrome compartimental é exatamente isso que a gente falou, é um compartimento e o conteúdo. O que você precisa fazer, ou você aumenta o compartimento, que na maioria das vezes você não tem como fazer isso, né?
ou você reduz o conteúdo, tá? Então, primeira coisa, fechar a torneira, né? Evitar aí balanço positivo, infusão de fluido, o paciente está com uma coleção ali porque tem uma deiscência abdominal, você tem que ver por que tá aumentando a pressão intraabdominal, mas evitar de continuar aumentando. O primeiro passo é não aumentar ainda mais a pressão intraabdominal, né? Bom, aí a partir daí o que você vai fazer, né? Então, assim, você pode. A ideia de aumentar o balde, né? A gente fala, mas assim, talvez aumentar um pouco a complacência abdominal, você pode usar aí os bloqueadores, etc. A gente vai passar um por um agora. E balanço negativo, né? Que é furar o balde, né? Então, tanto isso aí vai desde de diminuir a quantidade de líquidos ofertados que a gente falou, mas assim, aqui, diurético até diálise contínua, né? Depender do caso e da severidade que você tá lidando aí, bom? E pensar sempre no que tá, só uma coisa que vale ainda nessa analogia, né? Esse conteúdo dentro do balde, ele pode estar dentro de alça ou fora de alça. Isso aí é importante você ter uma imagem para você entender, aí é coleção, é ascite, ou não, é conteúdo intraabdominal, é alça fechada, uma obstrução, tá bom? Então, falando um pouco aí das partes mais importantes, então esse é um estudo que eu nem gosto muito de mostrar, porque assim, manter a pressão mais alta tem a ver com aquela pressão de perfusão intraabdominal, né? Mas esses estudos retrospectivos que mostram que o chocado morre mais não é uma informação muito nova para a gente, né? Então, obviamente, evitar a hipotensão, mas pensar um pouco nessa questão de pressão de perfusão intraabdominal. Só uma coisa, né? A gente falou lá de pressão de perfusão abdominal bastante no começo, então, assim, tem alguns estudos iniciais que consideram levar uma pressão de perfusão intraabdominal maior do que 60, mas agora já começa a ventilar maior do que 70, mas não vou ficar dando número aqui, porque isso é tão inicial, tão rudimentar, que acho que vai ser ficar falando de um número que acho que simplesmente pensa aí, quanto maior a pia, talvez levar uma maior pressão abdominal. Agora lembrar que muitas vezes a gente vai subir a pressão intraabdominal com o vasopressor, né? E alguns têm também aí o efeito colateral de redução de fluxo. Então, pensar mesmo em tentar reduzir essa pressão aí de outras formas. É mais fácil reduzir a pia, às vezes, do que aumentar a pressão. Tá? Um mito aí do tratamento é posicionamento, né? Então, vou baixar as pernas, vou mudar daqui, vou mudar de lá e tal. Então, assim, isso é um estudo que não foi feito para isso exatamente, mas ele mediu a pressão intraabdominal em diversas posições aí. Tem alguns trabalhos, vocês vão ver que eles falam de deixar o paciente em Trendelenburgo reverso. Aí. Deixar o paciente com as pernas bem retas e nessa posição mais verticalizada. Nesse estudo especificamente, que acho que foi o único que eu consegui encontrar, você nessa posição, embora você consiga reduzir o volume que as alças ocupam e etc. e tal, você não tem uma variação importante de pressão intraabdominal. Então, esse posicionamento não é uma medida eficaz para tratar a pressão intraabdominal, aparentemente, pelo menos pelas evidências que a gente tem. Tá? Agora, o bloqueio neuromuscular, sim. Então, aqui a gente trabalhando um pouco com aquela ideia de aumentar o balde ou aumentar a complacência da parede, né? Então, aqui, estudo que o cara fez isso. Então, ele bloqueou o paciente, isso daqui foi com cisatracura. A meia-vida é mais ou menos 45 minutos, tá? Então, ele viu o que acontecia, medir a pia antes de bloquear e medir a pia depois de fazer o bloqueio neuromuscular. Então, aí sim você consegue ganhar. Você ganha alguns milímetros de mercúrio da pressão intraabdominal só de você relaxar a musculatura, tá? A hora que você começa a perder a meia-vida aqui, essa pressão começa a voltar para o canto que ela estava, tá? Então, isso especialmente para síndrome compartimentais abdominais mais graves, pacientes entubados, etc. E tal. Pensar aí, mais do que sedação, talvez o bloqueio, né? Que é o que vai realmente mexer com essa relação conteúdo-continente. Né? E aí pensar por que está aumentada a pressão intraabdominal. Então, é uma coleção intraluminar, é uma coleção extraluminar, por quê? Então, sondas aí possíveis, né? Então, sonda nasogástrica, aliviar ali um estômago mais cheio, né? Por que esse paciente está com distensão de alça, conteúdo de alça muito elevado? Dá para resolver clinicamente, vai precisar de colônia descompressiva, vai precisar de cirurgia? Então, pensar aí, né? Então, isso vai desde os procinéticos, nos casos onde você não tem uma obstrução mecânica, né? Até medidas aí diagnósticas como colono, até cirurgia, tá bom? Só para, por exemplo, assim, quando a gente tem, às vezes, PO de hernia incisional gigante, que a gente já sabe que não vai reconstruir bem, o cirurgião começa a tentar fechar, começa a subir a pressão ventilatória, como a gente comentou no começo, uma das técnicas cirúrgicas é a colectomia direita, né? Então, assim,
A gente leva isso falando desse paciente, que não vai ter como aumentar o balde, né? Ele não tem mais pele, né? Para fechar a barriga, vai precisar reduzir o conteúdo mesmo. Com lesões extraluminares, né? Então, aqui novamente, medindo a pia pré e pós-paracentese, então você tem uma redução bem importante de pia aí. Eu não sei quem estava rodando aí com a gente recentemente, mas assim, o último abdômen em tábua que a gente teve era CIT-TENS, assim. A gente até ficou na dúvida se tinha perfurado a alça, alguma coisa. Depois da paracentese, assim, um dos poucos abdômenes em tábua que eu realmente coloquei a mão e entendi o que é uma descrição de abdômen em tábua, né? Depois de tirar a cítica, abdômen flácido, assim. Então, vale sempre a pena pensar, e não é à toa que a circulação esplâncnica e o tratamento dessa hipertensão ali é uma das bases do tratamento de síndrome hepatorrenal, né? Então, e não é incomum a gente ver cirrótico com ascite importante, etc e tal, com disfunção intestinal também. Cirrótico que a gente tentando melhorar a encefalopatia, vai laxativo, vai cloesterol, não vai nada, você passa ultrassom, não tem peristalse, o paciente completamente parado, aí começa as neostigmina da vida para tentar ver o que a gente vai fazer. Então, assim, pressão intraabdominal elevada por ascite é uma das causas de disfunção abdominal, aí, tanto intestinal como renal, né? E até hepática, né? Também pensando aí em drenagem percutânea, né? Então, assim, é comum quando você tem coleção extraluminar, a maioria dos casos você consegue resolver isso com drenagem não cirúrgica, né? Então, ser menos invasivo aí resolve na maioria das vezes, tá? Só de drenar essa coleção você costuma ter uma redução importante de pressão intraabdominal. Aqui, novamente, coloquei um pontinho aqui no tratamento do balanço hídrico. A gente já falou disso, o politransfundido e o balanço hídrico tem uma relação importante com o síndrome compartimental abdominal, tá? Então, esses pacientes aí no pós-operatório, né, aquele pós-operatório seco mesmo. Falando do caso das hérnias incisionais gigantes, né? Mas, assim, quando você está diante de uma síndrome compartimental abdominal, o primeiro passo é não piorar as coisas, né? Evitar balanço positivo. E aí, quando tudo isso falha, a gente vai, ou então a depender da causa, né, da pressão intraabdominal, a gente vai para o tratamento cirúrgico. Então, hoje em dia, como eu falei, o tratamento cirúrgico tem um papel muito importante na prevenção. Esses exemplos que eu dou de que às vezes o anestesista cobra o cirurgião, assim, o mais comum é o cirurgião mesmo já não fechar, né? Então, todos esses casos aí que, olha, estava difícil, a gente só colocou um dreno a vácuo e depois a gente reaborda, depois a gente mexe nesse curativo. Isso já é um conceito atual da cirurgia muito difundido, né? Então, é difícil pegar esse cirurgião mais turrão aí que quer fechar de qualquer jeito e as coisas pioram tudo. Então, o mais comum é trazer com a parede aberta, né? Mas lembrar, então, especialmente aí nesses casos mais severos, aí é sempre importante o cirurgião pensar em não fechar, né? É indicado principalmente na falha do tratamento clínico, né? Então, quando você tem pressão intraabdominal mais elevada, aí já tentou de tudo, e bloqueou, tentou tirar a coleção, tentou esvaziar e não resolve. Então, às vezes, né, a gente tem alguns casos aí que disfunção intestinal extrema, em que acabou abrindo, malaxando e voltando para a UTI e resolveu o choque. Então, assim, são casos extremos, né? Casos que você não vai ver todo dia, assim, mas essa pressão intraabdominal, às vezes, você não consegue resolver de forma não cirúrgica, tá? E aí, assim, tratar as disfunções, né? Lembrar que isso aqui vai estar associado a disfunção renal, disfunção cardiovascular, etc. Então, ficar atento nas disfunções lá. E aí, em relação ao vácuo, isso que eu falei, tá? Vocês vão, principalmente passando em terceira cirúrgica, no HC é mais comum ter um tipo só, mas fora vocês vão ver diversos tipos de sistema vácuo, e aquilo que eu falei, né? Essas sociedades aí do estudo da hipertensão intraabdominal estão muito linkadas a estudos de dispositivos diferentes, né? Mas assim, tem evoluído, eu só coloquei esse slide aqui para mostrar para vocês que não só existem diversas maneiras, mas tem evoluído para maneiras cada vez mais inteligentes, né? Esse aqui é um curativo que você pode ir aumentando e diminuindo a tensão, mesmo no pós-op, né? Então, tem evoluído de formas que você consiga auxiliar e deixar essa barriga, aumentar a complacência, né? Na analogia seria aumentar o balde aí do paciente, tá? Isso, lembrar aí da síndrome compartimental e lembrar da possibilidade de, às vezes, deixar aberto mesmo, né? Colocar uma bolsa de Bogotá, colocar uma peritoneostomia e etc. Esse é o último slide, que é basicamente uma gama de tratamentos aí, né, que a gente pode fazer. Acho que tem mais um slide. Mas assim, primeiro, tem conteúdo intraluminal, vamos evacuar esse conteúdo. Então, sonda nasogástrica, avaliar ali toque retal, sonda retal, alguma coisa assim, e procinético. Seria o passo 1 aqui da redução dos conteúdos intraluminares, né? Depois disso, você começa a pensar em reduzir dieta, né?
o paciente ali, muitas vezes está com disfunção intestinal também, começa a pensar em reduzir dieta, enema e etc e tal. Isso vai indo até colônia descompressiva, interromper a dieta totalmente e acabar na cirurgia, né? Isso quando a causa é conteúdo intraluminal, né? Você vai pensando também em evacuar as coleções, né? Então, esse aqui acho que é um dos primeiros passos. Passa o ultrassom, vê se tem coleção, se tem ascite, se tem alguma coisa. Tenta funcionar ali, a gente viu que ajuda bastante, né? Mas isso vai indo aí do diagnóstico percutâneo. Lembrar que percutaneamente você resolve a maioria dos casos, né? De síndrome compartimental abdominal por coleção extraluminal. Lembrar que alguns casos vão acabar na cirurgia aí. Aqui é aumentar a complacência abdominal, então, novamente, né, aumentar o balde ali. Então, você vai desde o iniciar ali com sedação, analgesia, evitar ali faixas abdominais, que é comum alguns pacientes cirúrgicos utilizarem, né? Então, paciente cirúrgico, faixa abdominal com escada espineico. Então, evitar constrições abdominais, isso vale para os grandes queimados com queimadores circunferenciais, que às vezes vão ter que abordar isso. Aqui é aquilo que eu falei, né? Considerar Trendelenburgo reverso, né? Bem discutível isso, controverso. Então, assim, evidência científica mesmo não tem. O trabalho que a gente tem é aquele que não mostra a redução de PIA, tá? E até o bloqueio neuromuscular, que é o que a gente viu que realmente é bem efetivo aí em aumentar a complacência intraabdominal e diminuir PIA. Tá? Um outro grande braço do tratamento é o balanço hídrico, não tem jeito. Então, o primeiro passo passa por não piorar a situação, então evitar balanço positivo, né? E aí você vai começar a trazer esse paciente para um balanço mais negativo aí, à medida que isso vai evoluindo até para trocar aí soluções por soluções mais hipertônicas, até você começar a realmente induzir um balanço negativo com força aí, de diurético até hemodiálise, tá? Outra filtração contínua, qualquer método de terapia substitutiva renal que você consiga tirar o volume ali. E lembrar sempre de que você está lidando com uma relação de pressão de perfusão abdominal. Então, lembrar desse binômio aí, entre débito cardíaco, entre pressão arterial e a pressão intraabdominal, né? Então, assim, evitar deixar esse paciente com pressão intraabdominal muito chocadão, porque isso pode realmente agravar a hipoperfusão. Quando tudo falha, a gente vai acabar aqui no tratamento cirúrgico, tá? O último slide é a conclusão. Então, a síndrome de alta mortalidade, né? Assim, vocês viram lá nos modelos experimentais o que começa a acontecer quando começa a aumentar a pressão intraabdominal. Então, hipoperfusão, isquemia dos órgãos intraabdominais, acidose começa a piorar tanto a parte ventilatória como cardiovascular. Tem alguns estudos que mostram aí uma redução de retorno venoso cerebral, embora mesmo em trabalhos experimentais a gente não vê tanta alteração de oxigenação cerebral, por isso que a gente não falou tanto nessa aula. Mas faz parte aí da síndrome compartimental abdominal clássica, aí, também a diminuição do retorno venoso cerebral. Né? O diagnóstico é clínico / medição, então se você não pensar nisso, você não vai fazer esse diagnóstico, não é algo que você vai pedir um exame laboratorial e vai pensar nisso, etc. Os exames de imagem, às vezes, te fazem lembrar disso, mas principalmente, como a gente falou, o exame físico, simplesmente ir lá e colocar a mão, você não vai diagnosticar que a pressão está aumentada, né? Então, acho que o exame físico serve para acender a luz, mas não é suficiente aí para você iniciar um tratamento mais agressivo, vale a pena você medir mesmo, tá? Terapia clínica aí, ser agressivo, né? Quanto mais cedo você começa, você pega o paciente e evitar deixar o paciente chegar em situações mais catastróficas, quando isso é possível, né? Quando o paciente já não chega numa situação mais catastrófica. Mas quando tudo falha, você vai acabar ali num tratamento cirúrgico, que começa num tratamento cirúrgico preventivo, que é aquilo que eu falei, o cirurgião tem evoluído para não tentar fechar tão agressivamente parede mais, mas isso passa até por colectomias profiláticas e às vezes até reabordagens por hipertensão intraabdominal para realmente resolver a situação. Né? Acho que é isso, gente. Vou abrir aqui o chat aqui para a gente ver. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, não sei se é um tema que vocês têm muito contato, se vocês medem bastante. Vocês já viram medir? Os meninos que estão essa semana lá com a gente viram uma aferição aí, né? Bom, é isso aí. Se ninguém quiser, se tiver alguma dúvida que surja depois, também quiser me mandar depois, por e-mail, por alguma coisa, a gente está à disposição, tá bom? Vocês vão ver alguma coisa quando vocês rodarem lá com a gente, acho que é um tema para pensar. O pessoal gosta muito de cobrar isso em prova, né? Acho que meu ano da MIB caiu na teórica, na prática de caso clínico e na prática de estação. Então,
um tema que o intensivista se diferencia, às vezes, daquele cara que só faz o plantão no UTI. Então vale a pena vocês estudarem, dar uma lida aí, que é um negócio interessante. Rodolfo. Fala, Rodolfo. Opa. Pode perguntar, André. Fechou o microfone? Beleza. Primeiro, Rodolfo, obrigadão aí pela aula, pela revisão, foi muito legal, cara. Eu fiquei com 2 dúvidas aí que eu queria perguntar. Você falou bastante assim, da fisiopatologia, né, da hipertensão intra-abdominal, sobre a redução de fluxo esplâncnico e tudo. Eu fiquei pensando se isso poderia ser uma situação que falseia um gap de CO2 alto, por exemplo. Tipo, assim, tudo que você vai ter hipoperfusão, você pode fazer isso, né? Então, assim, com certeza, cara, é aquilo que a gente falou. A gente sempre tenta culpar o mais óbvio, né? Então, a gente costuma pensar sempre na infecção, choque hemorrágico, etc e tal. Mas, cara, se a gente não pensar em não medir, especialmente nessas populações mais vulneráveis, vai ficar dando antibiótico para um cara que está com a pressão abdominal elevada, tá? Isso, assim, digo muito por experiência própria, que esse caso mesmo que a gente teve lá, que era um abdômen tábua, né? Então, chegou, a mulher estava lá, assim, a gente pensou em perfuração, porque o estado clínico dela era bem ruim, bem hipoperfundida, provas de hipoperfusão aí lá em cima, lactato subindo, achou, aconteceu alguma desgraça aqui, vamos fazer imagem e tal. E aí, quando funcionou a barriga, era isso, sabe? Então, assim, acho que é uma grande causa de hipoperfusão. E como, se você for estudar a sepse lá a fundo, você vai ver que a sepse nada mais é do que essa disfunção de hipoperfusão heterogênea. Você vai pegar aí tanto no GAP como no lactato, etc., são medidas sistêmicas, né? Eles não apontam aonde que está o problema, né? Eles dizem que tem um problema, mas é difícil você saber se está na barriga, no pé, etc. Então, pode apontar, sim. Legal. Obrigado, Rodolfo. Tinha mais alguma dúvida ou não? Você falou 2 perguntas ou era só essa? Isso. Não, tinha mais uma. Outra pergunta era um pouco mais prática, assim, por exemplo, naquele exemplo que você deu, só o paciente que, sei lá, era uma correção de uma hernia abdominal aí grande e tal, que chegou ali com uma pressão de pico um pouquinho mais alta, ou a anestesista falou que estava um pouco mais difícil a ventilação. Esse é um cara que, por exemplo, você evitaria de estubar quando chegasse, mesmo que acordasse bem sim. e tal? Acho que sim, assim, é o que a gente costuma ver, né? Esse paciente que tem uma pressão inspiratória mais alta, não é que ele vai falhar, cara, mas assim, você tem na sua mão um paciente que provavelmente está numa síndrome compartimental abdominal que você não sabe se você vai conseguir resolver clinicamente. Assim, não, o cara tá ótimo, não tem nada acontecendo, só essa pressão inspiratória mais elevada, o cara é jovem, não tem outros fatores. Agora, saiba que se você estubar, vai ser algo que vai jogar contra. O cara tem que ter uma reserva para vencer essa pressão inspiratória mais alta. O que a gente costuma fazer nesses casos de hernia incisional maior, que o cara chega com sinais de síndrome compartimental, o cara chega ali realmente com pressões ventilatórias mais elevadas, é manter o cara sedado e bloqueado quando a gente recebe ele, geralmente o anestesista já traz assim, e começar a tratar a pressão intra-abdominal, medindo de forma seriada. Na hora que você vê que você conseguiu segurar essa síndrome compartimental, porque às vezes você consegue, né? Assim, mesmo que esses casos que você fala, putz, mas não vai resolver, né? Porque, na verdade, o cara fechou a pele meio tensa ali. Porque, assim, vai passando o estresse do intraoperatório, a inflamação, você faz um balanço um pouco mais negativo, você consegue, muitas vezes, reduzir a pressão intra-abdominal. Aí, o primeiro passo, tirar o bloqueio e ver como é que o cara fica. Segundo passo, aí você vai reduzindo parâmetros ventilatórios jogando para suporte. Você vai ver que, assim, o suporte mais básico, o cara, às vezes, se a pressão estiver alta, ele vai sentir, né? Mas, assim, acho que vale a pena ter um cuidado, cara. É algo que vai jogar contra a sua estubação aí, tá bom? Legal, muito obrigado, Rodolfo. Valeu. E, Rodolfo, ir para nos doentes com, sei lá, tá lá com 30, 40 centímetros d'água e de pressão intra-abdominal. Como ventilar esses pacientes quando eles estão entubados? Bom, então é isso, assim, isso a gente vê um pouco no paciente obeso também, né? O paciente obeso ele já sai de base com tendência de pressões inspiratórias mais altas, né? Eu acho que assim, quando tá bloqueado, você consegue ter uma noção aí de complacência, né? Consegue medir bem a mecânica ali. Acho que a mecânica ajuda muito.
a pensar se o que você está tratando ali é pressão de via aérea ou se o que você está tratando é pressão de complacência. Porque, assim, qual é a questão, né? A complacência baixa, ela vai te deixar na dúvida se essa complacência baixa é a barriga que está empurrando tudo para cima ou se é o pulmão. Aí você vai ter que avaliar se troca é ok, etc e tal. Agora, o problema é que você jogando muita pressão e isso vai ser pressão de platô, né? Porque, assim, a complacência abdominal ruim começa uma hora a repercutir na complacência torácica ruim. Então, primeira coisa, cara, otimizar a terapia para baixar isso, né? É incomum você ficar com um paciente com essas pressões tão elevadas inspiratórias por tanto tempo, tá? Porque ou você resolve isso clinicamente ali nas primeiras horas, esse cara tem que voltar para a cirurgia e abrir a barriga, né? Mas isso vai te dar essa dúvida, porque assim, como eu falei, né? Não é igual a asma, né? Que você deixa a pressão estourar porque é tudo via aérea, né? Uma boa parte vai ser via aérea, porque assim, quando você olhar as pressões lá do trabalho, dos trabalhos, vocês vão ver que o que realmente aumenta é a pressão de pico, pressão de platô, ela pode aumentar por conta dessa complacência, mas a complacência ela só é afetada um pouco mais para frente. Então, assim, o que você vai precisar ficar atento, tentar diferenciar se é só pressão de pico ou pressão de platô. Se for pressão de platô, aí você vai ter que tentar entender se, além de tudo, esse cara não tem uma SARAGO aí, né? Porque, como a gente falou, um dos fatores de risco é politransfusão, paciente crítico, paciente grave, etc e tal. Às vezes você está lidando com mais de uma coisa, que você vai ter que tentar diferenciar, nem sempre é fácil. Mas a maioria das vezes, se for só síndrome compartimental abdominal, essa disfunção respiratória, otimizando a terapia clínica, você consegue melhorar bastante, se não resolver cirurgia. Mas, assim, é como ventilar o obeso mórbido ali. Você vai trabalhar com pressões mais altas, vai ter que tentar entender se isso está sendo lesivo ou não. Nem sempre isso vai ser fácil de diferenciar. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Ótimo. Bom apetite aí para vocês. Então, obrigado, Rodolfo. Valeu, gente.